tudo bem? Agradecer a sua presença nesse nosso encontro hoje. Eu sou a professora Ana Paula, vou dialogar com a professora Rosângela Trajano. Estamos em Natal, Rio Grande do Norte, a professora é potiguar e eu sou cearense. E vamos conversar hoje sobre uma autora chamada Hannah Arendt. É o tema do nosso encontro. Temos tanto a falar sobre essa grande mulher. Bom, e eu vou abrir o encontro explicando a organização dos trabalhos. Eu começarei a falar da Hannah e sua biografia, por meio da obra Nos Passos de Hannah Arendt, uma biografia muito completa dessa filósofa, dessa grande pensadora da humanidade. Depois, a professora Rosângela falará sobre a banalização do mal. Bom, então, apresentemos Hannah Arendt. Quem foi esta grande pensadora? Bom, ela foi uma alemã que nasceu em 1906 e morreu em 1975. E ela não morreu na Alemanha, ela morreu nos Estados Unidos. Ela viveu duas grandes guerras mundiais, né? Porque se ela nasceu em 1906, ela passou menina pela Primeira Guerra. E se ela faleceu em 1975, ela viveu os horrores da Segunda Guerra. Lembrando que Hannah Arendt, ela tinha descendência judaica, portanto, ela foi perseguida, teve de sair fugida da Alemanha, se exilou um pedaço de sua vida na França e depois foi para os Estados Unidos, onde faleceu em 1975. Nos propomos a ter um debate filosófico, nós temos mais a indagar do que propriamente a afirmar. E a Hannah foi gigante por conta disso, porque o que ela não conseguia obter na filosofia, ela ia para a teologia, tentar investigar. Era super conhecida na época em que viveu, muito citada academicamente, mas sucesso mesmo em relação a retorno financeiro, ela só teve nos 15 últimos anos de sua vida. Olha o que ela disse, como isso é atual. Sinto-me um animal para o qual todos os acessos estão fechados. Não posso mais me entregar, pois ninguém me quer do jeito que sou. Todos sabem mais de mim do que eu. Ela escreveu isso em 65. Ela já estava no auge da fama, né? Porque ela teve uma fama bem mais intensa, digamos assim, nos 15 últimos anos finais. E ela viveu o que Clarice Lispector viveu aqui no Brasil, aquele lance de as pessoas saberem mais de sua vida do que ela propriamente. Bom, dito isso, da biografia dela, que é imensa naturalmente, eu trouxe alguns detalhes que me chamaram a atenção. Digamos, uma das grandes preocupações da Hannah, que mais para frente a Rosângela vai abordar, é que ela tinha um desejo, né, de tornar o mundo mais humano ou menos injusto. Hannah evocava seu dever de antecipar a destruição do mundo contemporâneo. Muito interessante, né? Isso é muito claro na biografia dela. Ela incomodava. Ela era aquela autora que não ia com a onda do momento e ela, desde sua época, evocava que o mundo contemporâneo, se continuasse do jeito que estava, seria fadado a quê? A destruição. Olha como isso é atual. Ela questionava muito, isso é muito presente em suas obras, principalmente nessa aqui, no Eichmann Case, né? Em que ela fez a cobertura do julgamento de Eichmann. Esse livro é magnífico, vou deixar para falar dele mais para frente. Ela questionava, né, professora Rosângela, o processo de produção do mal. Ela não ia falar simplesmente sobre o mal, mas ela queria entender toda a embriogenia do mal. Outra coisa muito interessante dela é que, e eu me identifico, acho que é por isso que eu gosto muito dela,
é que ela se identificava sem qualquer pundonor, né, como pessoa politicamente incorreta. Por que ela se identificava, se assumia? Eu gosto de quem se assume. Por que ela se assumia como pessoa politicamente incorreta? Imagine isso na época que ela viveu. E hoje, então, hein? Porque ela questionava, ela simplesmente pensava com a própria cabeça. Ela pensava ao pensar. Ela foi uma filósofa no sentido mais genuíno da palavra. Não sei se ela ficaria feliz com o que eu vou falar, mas Hannah teve tanto espírito filosófico de questionamento como Sócrates o teve. Lembrando que Hannah, ela foi fortemente influenciada por Nietzsche, como ela foi fortemente influenciada por Kant, o seu conterrâneo, né? Nietzsche, por quê? Porque nós não podemos categorizar Hannah Arendt nem como sendo de esquerda, nem como sendo de direita. Quem foi Hannah Arendt? Foi Hannah Arendt. Assim como Nietzsche foi Nietzsche. Assim como no Brasil, Raul Seixas foi Raul. Quando a pessoa é gigante no seu tempo, ela não permite categorização. Então, é muito perigoso você filiar Hannah Arendt a uma corrente, porque, digamos, ela questiona todas. Um detalhe, e eu falei de Nietzsche, né? Esse ponto dela em relação a Nietzsche, como em relação a Kant também. Kant estudou o quê? Todo o processo de compreensão do ser e do dever ser. E como isso é apropriado no pensar de Hannah Arendt. Inclusive, ela tem um livro que há muito tempo eu li, A Condição Humana. E é muito importante esse livro para que você possa entender hoje, com responsabilidade, as teorias inclusivistas, que estudarão e trabalharão com a ideia de condição humana. Vamos aqui. Outro detalhe da vida dela que me chamou muito a atenção, ela própria não se importava, ela não estava nem aí em ser rotulada como de direita ou de esquerda, e dava a impressão de não se preocupar com isso. Qual era então a sua preocupação? Poder pensar com toda a liberdade, alimentar-se de leituras até não poder mais. Salve Hannah Arendt. Olha que interessante, desde os 14 anos ela teve contato com Kant. Eu já disse que Kant foi um dos grandes influenciadores dela. E ela mesma dizia que se ela não pudesse estudar filosofia, ela estaria perdida. Olha só, para Hannah, a poesia se torna um alimento, um refúgio, uma pátria. Seus poemas são impregnados de uma profunda melancolia, não é para menos. Ela viveu 2 grandes guerras mundiais. Bom, e esse poema que eu vou recitar dela se chama Cansaço. Ou nome, Cansaço. Recitação. Na noite que lentamente cai e levemente acusadora se esvai, ressoa ainda o chamado dos pássaros, que criei tão raros. Cinza parede, logo cai por terra, minhas mãos, vede, uma a outra, novamente encerra o que amei. Não posso aprender o que me cerca, sei, não posso esquecer. Tudo afunda, o crepúsculo se eleva, nada toma conta de mim. É certamente da vida o curso, sim. Olha, quanta filosofia e poesia embutida nesses versos aqui, quando ela traz a metáfora da cinza parede. Parede é algo que causa um obstáculo. Ainda mais uma parede cinza, não é isso? Cinza é uma cor que os franceses chamam, e ela foi refugiada na França, sofreu muito na França, porque senão ela não conseguiu se colocar, ela passou fome naquela Segunda Guerra. Cinza é o que eles chamam de gris, zona gris, aquela zona confusa, né? Então, ela traz a metáfora das cores,
Ela traz a metáfora de pássaros à noite. Onde é que se vê pássaros à noite? E ela fala, pássaros que criei tão raros. É difícil pássaros à noite é difícil, mas ela mesmo assim criou esses pássaros tão raros. Eu digo que só esse poema, para cada verso dele, seria um discurso filosófico realmente ímpar. Mas Hannah tinha, entre outras qualidades, a de saber se calar. Ela sabia dividir no silêncio. Porque o silêncio é um momento de contemplação, não é verdade? E ela tinha respeito e guardará a convicção husserliana de que pensar é, antes de tudo, existir enquanto sujeito responsável. Adquirirá com ele uma disciplina e uma certeza que a acompanharão até o suspiro final. Sequestrado no subúrbio de Buenos Aires por um comando israelense, Adolf Eichmann é levado para Jerusalém para o que deveria ser o maior julgamento de um carrasco nazista depois do Tribunal de Nuremberg. Mas o curso do processo produz um efeito discrepante no lugar do monstro, porque todos esperavam ver-se um funcionário mediano, medíocre, incapaz de refletir sobre seus atos ou de fugir aos clichês burocráticos. É justamente aí que o olhar lúcido de Hannah Arendt descobre o coração das trevas, a ameaça maior às sociedades democráticas. A confluência de capacidade destrutiva e burocratização da vida pública, expressa no famoso conceito da banalidade do mal. Banalidade do mal é um conceito de Hannah Arendt. E agora eu vou encerrar e passar a palavra para a professora. Professora Rosângela, por favor. Muito obrigada, professora Ana. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer enorme voltar a fazer essas lives, trazendo filósofos, pensadores, escritores, poetas, né? A gente sempre faz alguém ou algo bom para que deixe um pouco de pensamento reflexivo e crítico para vocês, que é esse o nosso objetivo nesta noite, quando eu falar da banalização do mal em Hannah Arendt. Eu quero despertar em vocês um pensamento crítico, né, e que ao mesmo tempo seja reflexivo, porque o mal está na nossa sociedade intrínseco e cada vez mais forte, né? Cada vez mais violento. Então, eu vou falar desse mal que Hannah Arendt trouxe para a gente na obra que a professora Ana já nos mostrou, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, publicado em 1963, por Hannah Arendt, como ela disse, e ela traz nessa obra esse relato sobre a brutalidade do mal. Primeiro, ela foi convidada para assistir ao julgamento de Eichmann, né? E, como a professora Ana falou, ela pensou, todos pensavam que iriam encontrar um monstro, né? Uma pessoa assim, aquele estereótipo que a gente faz das pessoas maldosas. E não, encontrou um homem simples, um homem que obedecia ordens, né? E que ele mesmo disse lá no seu julgamento que fazia tudo que fez foi porque precisava obedecer às ordens dos seus superiores. Então, Hannah, nessa obra de Eichmann em Jerusalém, ela
cria um debate ético e moral sobre o mal, né? E nos surpreende quando ela traz esse fenômeno totalitário que produziu algo novo para a gente, né? Que é a trivialidade da falência dos valores morais, né? Nós estamos em pleno século XXI e se nós formos analisar as pessoas ao nosso redor, as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, nós vamos ver que elas estão perdendo esses valores morais que são tão grandiosos para a filosofia e para o bem viver, né? Para as pessoas, para as sociedades, né? Porque nós precisamos ser virtuosos e termos valores morais. E estamos, né, cada vez mais sendo sufocados com o ódio, com a violência, com o terror, e estamos esquecendo de amar as pessoas ao nosso redor, estamos esquecendo o autocuidado, o cuidado conosco e o cuidado com o outro, que seria tema para um próximo encontro, que é a ética do cuidado. Então, quando se fala em banalidade do mal, primeiro, quando se fala no mal, o mal ele é discutido em diversas obras filosóficas, né? Se vocês forem pesquisar, muitos pensadores, muitos teóricos, a literatura infantil, né? A literatura para crianças, os contos de fadas, eles são cheios de maldade, são aquelas madrastas, né? Querendo matar as princesas. Então, a gente já encontra nos contos de fadas o mal. E as obras da filosofia, atualmente, se fala muito sobre o mal, sobre essa banalidade do mal. Então, a história da humanidade está repleta de fatos que beiram esse absurdo em questão da crueldade, a crueldade humana, nos fazendo questionar até que ponto a barbárie humana é capaz de chegar, né? Até que ponto nós nos tornamos, de uma hora para outra, monstros. Porque, quer queira, quer não, todos nós temos um monstro dentro da gente. Só que esse monstro, ele fica lá, guardado, escondido no nosso inconsciente, em um lugar que, se a gente tiver os valores morais e as virtudes bem trabalhadas, nunca vai despertar. Mas se não tivermos esses valores morais bem trabalhados, esses valores morais que estão no nosso espírito, que não forem bem formados, bem conceituados, esse monstro vai despertar. Em algum momento nós vamos ter pessoas que estão ao nosso redor. Então, por mais técnicos que possam ser algumas ações nossas, não devemos esquecer que elas podem ser cometidas pelos mais comuns dos humanos, né? Eichmann era um humano comum, como foi visto lá no tribunal, um homem comum, como qualquer outro. Ele era um só militar que recebia ordens dos seus superiores. Então, o mal, gente, o mal não se esconde atrás de monstros ou outros bichos naturais ou sobrenaturais que nossa imaginação possa criar. Mas o mal está no mais banal dos indivíduos. Aqueles indivíduos que a gente menos espera, que pessoas que convivem conosco, no nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa casa, podem se tornar maldosas, podem praticar o mal para conosco. Isso nós podemos ver, isso é uma verdade, quando nós constatamos o feminicídio, a violência contra a mulher, né, pelos seus companheiros, os companheiros que dividem o lar com a mulher. Então, aqueles que às vezes dão rosas, aqueles que dizem eu te amo num dia, e no outro dia está violentando a mulher, e até mesmo a matando, né? Então, nós precisamos ter cuidado com todas essas pessoas que estão ao nosso redor, observarmos
saber lidarmos com elas e saber conversar, porque o diálogo é tudo nessa vida para nos mantermos as relações saudáveis. Sem o diálogo, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, essa banalidade do mal, vocês vão encontrar em qualquer ser humano, esse mal, vocês vão encontrar em qualquer ser humano. E essa banalidade, nós estamos vendo hoje nas redes sociais, né? Nós somos pessoas que utilizamos hoje, cada vez mais, nós estamos presos à tecnologia da internet e estamos nas redes sociais, precisamos estar, porque se nós saímos das redes sociais, nós ficamos desconhecidos do mundo e ficamos sem informações. Então, cada vez mais nós vemos pessoas com ódio, né, divulgando ódio. É um ódio tão grande que a gente não sabe nem de onde vem tanto ódio. E ficou banal, como a professora Ana falou, ficou banal falar a palavra nazismo, ficou banal falar a palavra genocídio. Hoje você vê memes, os memes que quer dizer são essas brincadeirinhas que as pessoas fazem com imagens nas redes sociais, chamadas de memes, chamando uma autoridade do nosso país de genocídio, né? Então, nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós usamos. Eu não estou defendendo nem A nem B, só estou defendendo aqui o cuidado que nós devemos ter com esse mal, né? E essa banalidade que nós estamos fazendo com o mal. Porque quem experimenta o bem, se não souber cuidar desse bem, vai experimentar o mal também. Então, o mal ele passa a ser tratado de forma banal, e Auschwitz foi um lugar onde os prisioneiros judeus, né, ficaram, foi o maior campo de concentração dos judeus, né, na época do nazismo, e lá em Auschwitz foi algo que é dito hoje pelos filósofos como Auschwitz nunca era para ter ocorrido o que ocorreu em Auschwitz. Algo forte, surreal demais, para que possa ser explicado. É tão forte o que ocorreu, os crimes bárbaros, as torturas, os fuzilamentos, os enforcamentos, a fome, a sede, todo tipo de violência que o ser humano pode se submeter, foi praticado em Auschwitz. Então, a gente, é uma coisa que os sobreviventes, ainda existem sobreviventes, são idosos, de 90 anos já, mas vocês ainda podem encontrar vídeos no YouTube de sobreviventes de Auschwitz, desse campo de concentração. Os sobreviventes, muitas vezes, eles não sabem nem como se expressar, tamanha foi a dor. E tem um ensaio do filósofo Michel de Montaigne, né, que ele diz que um certo senhor milionário, né, de uma determinada região, ele praticou um ato, né, que a sua família foi presa, condenada à forca, e os seus empregados também. E isso é só uma alegoria para mostrar a vocês como o mal, às vezes, é tão forte que nos paralisa. Então, esse senhor foi preso, condenado à forca, sua família e seus empregados. Ele ficou amarrado no tronco de árvore e viu quando passou a sua filha para ser decapitada, e ele não expressou nenhum gesto. Os soldados ficaram todos espantados. Nossa, a filha dele vai ser enforcada, ele não chora, ele não grita, ele não esperneia, ele não faz nada. E ele não fez, ele não demonstrou nada. E quando passou o seu empregado, ele se debateu, ele chorou, ele pediu clemência que não se importasse o empregado dele. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que a dor que ele sentiu em relação à filha foi tamanha, mas tão forte, que ele não teve expressão, ele não teve como mostrar a sua emoção. A dor foi imensa dentro dele, ele ficou paralisado.
Já com o empregado, não. O empregado, ele teve a emoção, mas ele conseguiu colocar para fora. Então, desse jeito, são as pessoas que viveram no campo de concentração de Auschwitz. Elas sofreram tanto, o mal foi tão grande para essas pessoas que muitas delas não conseguem sequer falar, chorar. Muitas delas ficam paradas quando os repórteres vão entrevistá-las. Então, esse mal que nós estamos vivendo é um mal que precisa ser imediatamente erradicado, que precisa ser eliminado da nossa sociedade, que precisa ser tirado, que precisa ter um fim, que alguém coloque um fim. Tem um filósofo também, um filósofo francês, chamado Alain Badiou. Recomendo a leitura tem uma entrevista de Alain Badiou na internet, para quem quiser assistir. E ele é um filósofo que também trata da questão do mal. E ele diz que o nazismo nunca devia ter ocorrido e que nós devemos estar vigilantes a todo tempo, todo instante, para que esse mal nunca mais volte a ocorrer na humanidade. Né? Então, é isso que Alain Badiou diz, é isso que Alain Badiou pede nos seus livros, nas suas pesquisas, nas suas entrevistas, é que esse mal não se repita, esse mal de Auschwitz e vários campos de concentração, mas principalmente do Auschwitz, por onde morreram tantos judeus. Então, a obra de Eichmann em Jerusalém, que Hannah Arendt fala do julgamento de Adolf Eichmann, busca em seu depoimento compreender as atrocidades cometidas durante o Holocausto, né? O Holocausto é o mesmo do nazismo. Hannah Arendt, ela não pretende encarar o mal como algo indescritível, como uma impossibilidade, mas sim ela procura entender que é o mal longe da perplexidade que ele pode nos causar. E ela analisa aí esse mal em Eichmann, ela percebe que o mal pode ser algo comum, pode estar na mais medíocre criatura, na criatura mais doce que nós conhecemos, pode estar o mal. Como eu falei, cada um de nós tem um monstrinho dentro de si, depende da nossa formação, que esse monstrinho nunca venha a ser despertado, a ser acordado. Então, Eichmann era o mais comum dos homens, era um homem educado, inteligente, o mais intrigante, e afirmava que não era um antissemita, era apenas um cidadão cumpridor das leis. Eichmann foi um dos responsáveis pelo transporte dos prisioneiros judeus para os campos de concentração. Ele cuidava da logística que levaria milhões de pessoas aos mais diversos tipos de torturas e a morte. Quer dizer, para vocês verem o quanto ele foi terrível, né? Um homem terrível, um homem que praticou mal. Ele via a sua função como sendo apenas parte do sistema, parte do seu trabalho, como se estivesse meramente cumprindo ordens, executando corretamente suas tarefas, sem levar em consideração que realmente significava sua parte do sistema nazista. Ele era um de muitos do mesmo tipo, né? Existiam muitos iguais a ele, indiferente ao sofrimento alheio, como hoje nós estamos vendo no nosso dia a dia, as pessoas estão indiferentes, nós vemos, muitos de vocês aqui, quase todos, nós passamos numa rua, vamos passando numa rua qualquer, há uma pessoa que sofreu um acidente, ou que sofreu foi vítima de um assalto, de uma violência qualquer, e o que as pessoas fazem? Em vez de prestarem socorro, vão fotografar. Isso é uma banalização do mal. As pessoas se preocupam em fotografar aquela pessoa que está sofrendo, caída no chão, do que socorrer aquele ser humano que está precisando de ajuda. Quantos de nós não vemos isso? Né? Então, essa é a indiferença ao sofrimento alheio. Somos indiferentes, estamos nos tornando cada vez mais indiferentes ao outro. Né? Então, nós agimos também, estamos agindo com uma frieza e uma incapacidade enorme de comiseração.
nós temos que nos cuidar. É preciso que nos cuidemos para não fazer do mal algo mais grandioso do que ele já é. Né? Eu costumo, tem uma pergunta da teologia que eu costumo fazer às pessoas que estudam teologia. Se Deus criou todas as coisas, então me responda, Deus criou o mal? E aí os teólogos tentam me explicar, e é uma questão que a teologia até hoje ainda não chegou a um consenso, né? Porque quem criou o mal? Aí tem toda uma resposta que os religiosos nos dão, só um pouquinho que eu vou tomar. Então, os religiosos, os teólogos querem nos dizer sobre essa questão do mal, mas até hoje ninguém conseguiu me convencer sobre quem criou o mal. Santo Agostinho tem uma obra que fala também sobre a questão da criação do mal. Então, tem uma passagem no livro de Ashman, Jerusalém, que Hannah Arendt diz o seguinte: o problema com Ashman era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram nem pervertidos, nem sádios, mas eram e ainda são terríveis e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições, de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um novo tipo de criminoso, efetivamente os generis humanos, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Então, quer dizer, o indivíduo pratica o mal, ele pratica uma atrocidade grande, mas ele não consegue se dar por ele não consegue dar conta de que ele está fazendo o mal. Né? Os seus valores espirituais, os seus costumes, as suas funções, a sua subjetividade, o seu jeito de ver o mundo e de enxergar as coisas ao seu redor, não o deixam perceber que ele está praticando mal. Para ele, é algo normal que ele está fazendo. Nós estamos há alguns dias vendo nos noticiários a procura de um serial killer, né, chamado Lázaro, né, e que já matou muitas pessoas e tem praticado mal. Essas pessoas que são chamadas de serial killer, elas não se dão conta do que é o mal, de que elas fazem o mal às pessoas, né, de que mal grande elas estão fazendo às pessoas. Então, o Lázaro, ele não está fazendo mal a ninguém, ele não fez mal a ninguém. Ele está fugindo da polícia exatamente porque ele sabe que na cabeça dele passa que a polícia está querendo prendê-lo porque estão perseguindo mesmo, mas que ele não fez nenhum mal. Na cabeça dele, em nenhum momento passa. E os serial killers, eles não sentem culpa, né? Eles são iguais, são parecidos com os psicopatas. Eles não tendem a ter culpa das suas ações, dos seus gestos. Então, a Arendt, ela vai lá, ela toca exatamente na descrição de Ashman, né? Essa descrição que eu li. Alguém acha para ela, Ashman era alguém que não conseguia perceber a realidade, que não podia se colocar no lugar de outra pessoa. E seu problema não era burrice ou ignorância, mas sim ter internalizado que o que estava fazendo era o correto. Ele seguia a lei sem questionar o certo e o errado. E dessa forma tornou-se um dos maiores criminosos de guerra. Tem outra passagem também de Hannah Arendt, no livro de Ashman, que diz o seguinte: quanto mais se ouvia Ashman, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa. Não era possível nenhuma comunicação com ele.
não porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de todos os guarda-costas contra as palavras e a presença de outros, e, portanto, contra a realidade como tal. Arendt, quando ela diz essas palavras sobre Eichmann, ela quer nos dizer uma das principais atrocidades acometidas pelo regime nazista, que era a tentativa de tirar a humanidade do indivíduo, de tornar as pessoas incapacitadas de compaixão pelo próximo. Os soldados nazistas, eles não tinham nenhuma compaixão pelos judeus. Eles matavam quantas vezes fossem necessárias ao dia, né? Fuzilavam, enforcavam. Não havia nenhuma compaixão. Recebiam as ordens e cumpriam. Então, ao tentar eliminar o povo judeu, não era apenas o extermínio dos indivíduos em si que se buscava, mas de uma classe de indivíduos, de toda uma cultura. Nos campos de concentração, o sofrimento era tanto, a morte e a tortura era algo tão comum que as vítimas se acostumavam até o ponto em que isso é possível. A desgraça. Tem uma obra intitulada, que eu recomendo leitura também. Eu gosto muito de, nas minhas lives, recomendar leituras. É Isto um Homem, de Primo Levi. Primo Levi foi um sobrevivente do campo de Auschwitz, e ele descreve nessa sua obra, é um relato, né? É um relato que a gente, ao ler, percebe o mal que foi feito com os judeus, o quanto foi terrível, o quanto realmente todos os filósofos, quando falam que esse mal nós não devemos permitir que ele se repita, nós devemos ser vigilantes. Então, eu recomendo essa obra, porque lá tem um relato de quem sofreu no campo de concentração, todas as outras cidades que vocês imaginarem, todas as violências. Então, Arendt afirma que o povo alemão, e não só os nazistas, todos os alemães, eles foram indiferentes com o sofrimento dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, todas as populações vulneráveis, né? Todo um povo foi condescendente com uma barbárie que dizimou milhões de pessoas. Todo um povo com o mesmo pensamento de estar cumprindo com seu dever de cidadão na Alemanha nazista, permitiu um discurso de ódio que causaria um genocídio. Então, é por isso que, volto a dizer, usar a palavra genocida, usar a palavra genocídio, é preciso muita cautela, porque nossas palavras, quando nós as pronunciamos, elas se tornam reais. As nossas palavras são aquilo que nós pensamos, é fruto daquilo da opinião que nós temos dentro de nós. Então, devemos ter muito cuidado quando nós formos usar genocídio, porque é um mal terrível, né? É banalizar o mal. E o mal não deve ser banalizado, o mal deve ser tratado com muita seriedade e muita responsabilidade. Então, tem outra passagem de Eichmann, no livro de Eichmann, que também eu achei importante, a atitude do povo alemão contra seu próprio passado não poderia ter sido demonstrada com mais clareza. As pessoas não se importavam com o rumo dos acontecimentos e não se incomodavam com a presença de assassinos à solta no país, uma vez que nenhuma delas iria cometer assassinato por sua própria vontade. Então, o discurso nazista, gerado com isso, né, não foi apenas uma despreocupação com a vida do outro, mas uma inversão sobre o bem e o mal. Né? O povo alemão, assim como Eichmann, cumpria cegamente as leis da polícia, né, nazista, as leis ditadas, sem refletir sobre as suas consequências. Então, é por isso que eu digo, toda vez que nós formos usar a palavra genocídio, precisamos pensar nas consequências dessas palavras.
Houve até mesmo uma inversão do significado de tentação, em que as boas ações passaram a figurar como tal. Se não roubar, não matar e não causar o sofrimento alheio, eram atos considerados como pecado. Os alemães aprenderam muito bem a resistir às tentações. Eu quero dizer para vocês que a banalização do mal não deve ser vista como algo natural. Nós devemos fazer, cada um de nós, a nossa parte, evitando que o mal se propague, né? Que o mal esteja nas redes sociais, que as nossas crianças tenham acesso ao mal, porque as crianças estão em formação, e é de criança que se chega à idade adulta com um espírito cheio de valores e virtudes. Então, que nós possamos não banalizar o mal, mas tratá-lo com respeito, com seriedade e com todo o cuidado que devemos ter uns para com os outros, respeitando as pessoas e cuidando delas. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora, obrigada a quem participou. O primeiro tem no Netflix, que mostra o sequestro de Eichmann em Buenos Aires para ele ser julgado no Tribunal de Jerusalém. Bastante interessante, viu? Que você vai entender o ambiente em que se passa esse livro de Hannah Arendt. Sem dizer também que na TV por assinatura, que acolá sai um filme chamado Hannah. Eu já assisti a esse filme 2 vezes. Filme magnífico. Dica de leitura que fala sobre o Holocausto, de um judeu chamado Viktor Frankl, um médico. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse livro é magnífico. Paz e bem a todos. Gratidão, professora, gratidão a todos. Compromisso com o bem de verdade, o bem do bem. Que o bem triunfe. E muita paz. Fraterno abraço. Até a próxima.